Oi pessoal, bem-vindos a mais um vídeo no meu canal. Hoje nós vamos cortar e costurar um vestido midi bem fresquinho pro verão com essa viscose linda aqui, ó. E o melhor de tudo, nós vamos fazer a costura desse vestido todinho na máquina doméstica, tá? Sem over, sem reta industrial, vai ser feito todinho na doméstica pra incentivar a mulherada que só tem máquina doméstica em casa, beleza? Então, eu tenho aqui 1,5 m de viscose por 1,40 de largura, tá? Ó, ela tem um barrado só numa lateral, essa viscose, eu já tirei a orelha fora. Um lado é todo liso e o outro lado tem esse acabamento aqui, ó, essa estampa, tá? Então, essa estampa a gente vai usar na parte da frente do nosso vestido. Mas vocês podem fazer na viscose lisa, viscose listrada, aí no gosto de vocês, tá? Então, 1,5 m por 1,40 de largura. Eu vou fazer esse vestido no tamanho 44, que é o meu tamanho, tá? Aqui do ladinho tá as minhas medidas atualizadas, que a Marília deu uma engordadinha, mas já vou começar a resolver, gente. Vou voltar aí pra academia pra voltar às minhas medidas anteriores, tá? Que elas aumentaram. Mas tá aqui do ladinho pra vocês conferirem e pra quem, né, bate as medidas iguais às minhas, vai conseguir reproduzir o vestido bem certinho aí na casa ou no ateliê de vocês, tá? E também o molde vai estar disponível lá no meu catálogo do WhatsApp para quem quiser adquirir o molde prontinho, tá bom? Nessa medida aqui. Então, vocês vão dobrar o tecido de vocês uma vez, aqui ele tem 1,40 de largura, e vão dobrar mais uma vez. E arrumem bem direitinho aqui as pontinhas, ó, deixem bem alinhadinha a viscose de vocês, ó, pra não ficar torcido e enviesado o vestido, tá? Agora, depois de dobradinho assim, vocês vão conferir a medida do quadril de vocês. Vocês vão pegar o quadril, medida do quadril, e vão dividir por 4, tá? O meu quadril dividido por 4 aqui, ó, dá 29. Eu tenho que ter esse 29 mais uns 2 ou 3 dedinhos aqui de margem, ó, para esse vestido não amarrar no meu quadril. Então, vocês têm que ter a medida do quadril, 1/4 do quadril, mais uma margem aqui, ó. Beleza? Se o quadril de vocês der aqui bem certinho, não vai dar pra fazer porque vai ficar apertado, tá? Tem que ter no mínimo uns 2 dedos de margem além de 1/4 do quadril de vocês. Então, se o meu quadril aqui dá 29, eu vou deixar aqui, ó, uns 2 a 3 dedinhos aqui na lateral, tá? Então, já fiz a conferência se meu quadril vai dar aqui. Agora, eu vou ver o comprimento que eu quero o meu vestido. Vou usar aqui 1,10 m, aí vocês vão ter uma noção vendo lá no meu corpo o vestido pronto, tá? Então, eu vou marcar aqui onde dá 1,10 m. Onde eu marquei 1,10 m, eu vou dobrar o meu tecido, ó, né? Confiram e deixem bem certinho aqui com 1,10 m. Nessa parte aqui, vocês vão deixar uns 30 centímetros para fazer o forro, né, do busto, e vão cortar essa tira aqui fora, ó. Cuidem para não cortar o tecido de baixo, né? Vão cortar só aqui, ó. Ó. Essa tira aqui vocês reservem para fazer uma faixinha para cintura ou para fazer as nossas alças, tá? Então, estando essa parte aqui pronta, a gente já pode começar o corte. Aqui na parte de cima, a gente vai fazer 2 preguinhas no nosso decote. Salvo aqui as 2 preguinhas, que vão ficar no decote da frente, vocês podem descer aqui uns 25 centímetros, nessa região aqui, para fazer a marcação do nosso busto, tá? Deixem as preguinhas feitas assim, ó, até aqui, assim. E vocês vão marcar aqui a medida do busto. A minha medida do busto tá dando 26,5, mais uns 2 centímetros. Então, eu vou fazer aqui com 29,5, tá? Ó. 29,5, mas ainda estou deixando as preguinhas. Então, o total dessa minha frente aqui vai dar 32 centímetros, tá? Estou deixando aqui, ó, 32 centímetros para fazer a parte da frente.
porque a gente tem essas preguinhas aqui que vão dar uma vestibilidade bem boa aqui pra frente do nosso vestido. Então, eu salvei essa medida aqui, posso salvar até lá em cima, ó. Aqui. Vou vir aqui na frente e vou salvar a medida do meu entre-alças. A medida do meu entre-alças dá 26, então eu vou dividir o 26 aqui no meio. Continuo com as minhas preguinhas ali e vou marcar aqui. Lembrando que a gente tá já com a dobrinha aqui, beleza? Vou ir lá na pontinha e vou descer 9 centímetros. Desci esses 9 centímetros, eu posso fazer o contorno da minha cava frente, ó. Tá? Ó, fiz o contorno da minha cava frente. Mas, Marília, eu quero fazer pence nesse meu vestido, porque eu quero que ele acomode bem o meu busto. Então, vocês vão vir aqui, ó, puxa o tecido assim, ó. Vai fazer o biquinho aqui e vamos fazer a pence aqui. Tá? Nós vamos cortar assim. Ah, Marília, precisa modificar a cava aqui? Não precisa modificar a cava. Continua da mesma forma. Pence, já tem a medida pro meu busto, tem o limite do meu quadril. Agora, eu pego lá de cima, ó. Coloco uma reguinha curva aqui e vou fazer a lateral do meu vestido, ó. Aqui, eu tenho o meu quadril com folga e vou descer até lá embaixo, quase utilizando a largura toda do meu tecido. Outra coisa também que vocês vão ter que cuidar aqui é que a gente vai fazer costura dobradinha toda na reta, então a gente não pode deixar bem certinho na medida, tem que deixar com folga pra costura que a gente vai fazer na reta doméstica sem overlock, tá? Se você for fechar direto na ponto conjugado ou reta e over, você pode deixar menos margem, tá? Eu vou deixar bastante margem aqui porque eu vou fazer toda na reta doméstica, tá bom? Então, eu tenho a minha cava, decote frente, fiz pence na lateral, fiz a minha lateral contornando um pouquinho a cintura, abrindo que eu tenho o limite do meu quadril aqui. Aqui na lateral, ó, eu vou salvar aqui 65 centímetros e vou fazer uma abertura aqui na lateral, tá? Vai ter uma casinha ali embaixo, pra deixar ele bem leve lá na parte de baixo. Então, o corte da frente do nosso vestido tá pronto, eu posso cortar. Corte da lateral pronto, já vou salvar aqui a minha pence, ó. A gente faz o pique aqui bem certinho na medida que a gente fez ela, ó. Aqui, ó, pence salva. Aqui nessa parte de cima, a gente vai cortar, ó, vamos abrir aqui. Vamos separar costas da frente, vamos finalizar a nossa frente primeiro, para depois ajustar a nossa parte das costas. A gente fez um pique aqui na lateral para abertura, ó. A gente vai pegar uma dessas partes aqui para reserva para as costas e outra a gente vai reservar aqui e vai cortar idêntica a nossa frente, tá? Elas são idênticas. Ó, nossa pence já tá salva aqui, uns 3 dedinhos da cava pra baixo, ó. Pence de 1,5 centímetro, mais ou menos, aqui. Agora, aqui em cima, ó, a gente tinha feito 2 preguinhas, né? A gente vai fazer essas 2 preguinhas aqui, ó, no forro e na parte externa, nos dois, tá? Então, a gente dobra um, dobra 2, até dar o nosso 13 centímetros, que é a medida do nosso entre-alças, tá? Aqui pode dar 13, 14, porque a gente ainda vai fazer a costura aqui nessa lateral, beleza? Então, eu vou salvar aqui, ó, a minha preguinha. A caneta, pra vocês verem melhor, ó. Uma. Pula um dedinho.
e faz outra. São 2 preguinhas, ó, tá? Deixa eu já salvar essa daqui também. Então, essa daqui, gente, é a nossa frente. Então, aqui eu tenho a minha frente prontinha. Vou pegar aqui a parte das minhas costas, ó. Parte das minhas costas não tem estampa, né? Verem melhor, ó. Vai encaixar aqui com a minha frente, ó. Ó. Vai sobrar aqui na parte das minhas costas o tanto da minha pence, ó, que são 2 centímetros, tá? 2 não, quase 3 centímetros, ó. Esse tantinho aqui. Agora, a gente coloca o nosso forrinho aqui nas costas e vamos ajustar a nossa parte das costas. Ó. Porque ela tem que encaixar na nossa frente sem a pence, porque a pence vai estar pronta, então as costas vai ter que encaixar aqui, beleza? Como que a gente vai fazer isso? Primeiro de tudo, nós vamos tirar aqui na lateral da parte das costas uns 2,5 centímetros, tá? Ó, 2,5, quase 3 centímetros. Aqui na parte das costas, ó, eliminando a pence das costas, até mais ou menos aqui na cintura, ó. E vai morrendo aqui sem tirar no quadril, ó. Tá? Quase nada aqui no quadril, ó. Então, vocês vão tirar assim. Vem contornando e tira pouquinho aqui na parte do quadril, tá bom? Primeiro de tudo, vocês vão tirar essa parte. Tirei essa parte das minhas costas. Agora, eu encosto novamente as minhas costas aqui. Vou vir aqui na parte das costas. Vou encaixar com essa parte aqui de cima, mas essa parte aqui de cima tem que ter 13 centímetros, tá? De 12 a 13 centímetros, porque é a distância do entre-alças do meu sutiã, tá? Se eu deixar até aqui, vai ficar muito largo, não vai pegar, vai ficar muito grande para minhas costas, porque na parte da frente nós temos as pregas, e na parte das costas não vai ter essas preguinhas, tá bom? Então, a gente vai reduzir ali, ó, de lá pra cá, e vai deixar com 13 centímetros. E aqui, vamos fazer a marcação aqui, onde dá a nossa frente, onde vai encaixar com a nossa frente. Então, a gente pode fazer aqui, ó, o contorno. Até vou usar outra que é menos curvada, ó. Podemos fazer esse contorno da nossa cava-costas, ó. Tendo essa parte aqui cortada, vocês vão vir aqui na parte de cima da parte das costas e vão tirar uns 2 dedinhos aqui, ó. Pra não ficar tão alto a nossa parte das costas aqui. Ai, Marília, eu não quero as costas assim, eu quero fazer as costas V, assim, ó, mais aberta. Quero fazer ela redondinha com elástico. Posso? Pode. É só você fazer o corte aqui, deixar a margenzinha pra dobra do elástico e tá tudo certo. Fica perfeito também. Hoje eu vou fazer dessa forma aqui, com uma alça larguinha, sem regulagem, bem fácil de vestir e de fazer, maravilhoso. E dá pra usar com sutiã tranquilamente, né, gente? Então, ó, costas pronta, frente pronta. Vamos pegar aqui, ó, a sobrinha lá da lateral pra fazer as nossas alças, ó. Ó, com esse pedacinho aqui, nós vamos fazer a nossa alça, que vai sair daqui e vai prender ali, beleza? Eu tenho aqui uma alça com 33 centímetros por 7 centímetros. Essas alcinhas prontas. Agora, antes da gente ir pra costura, olhem o que sobrou de tecido, gente. Nada, né? Temos aquela faixinha lá que a gente fez, ó, que eu vou usar pra fazer uma faixinha pra amarrar na cintura, tá? Agora, aqui, antes da gente ir pra costura, a gente já conferiu o encaixe de lateral, tudo certinho. Agora, a gente vai conferir o encaixe do forrinho aqui, ó. Tá? Ó, o forrinho da frente vai ter pence,
O de trás não tem, mas a gente reduziu ele lá em cima, então ele fica menor aqui. A gente reduziu aqui na cava, né? Então ele, ó, tem que encaixar o forrinho aqui pra ficar bem bonito do avesso também, tá bom? Ó, forrinho encaixou. Costas. Aqui. Nossa frente, alças e faixinha. Vamos pra costura. Então, para começar a nossa costura hoje na doméstica, vocês vão pegar primeiro as alças e vão fechar elas. De um dos lados aqui, ó, vocês podem começar fechando. A agulha tá para baixo, eu levanto o meu calcador, baixo de novo e fecho aqui, ó. Chegou aqui no final, faço um retrocesso, que é um arremate, né? Prontinho aqui, agora eu faço esse processo nas duas alças e naquela faixinha da cintura, que a gente deixou lá no começo, né? Eu vou fazer o mesmo processo nessas três partes. Alcinhas fechadas e viradas, faixinha da cintura fechada e viradinha também, fechada a pontinha. A gente reserva essas três partes. Para continuar, a gente vai pegar o forrinho do busto, onde a gente tem os piques das dobrinhas aqui em cima, né, das preguinhas. E vamos fazer as nossas preguinhas, ó. A gente pode vir passando uma costurinha aqui em cima, ó, fazendo as preguinhas. Eu vou deixar elas viradinhas pra lá do forro, porque as da parte do corpo eu vou deixar viradinha pra cá. Ah, Marília, mas eu quero virá-las pro mesmo lado. Pode virar pro mesmo lado também, ó. Eu vou dobrar aqui, ó, bem certinho, pique com pique, e vou virar pra lá. E vou passar essa costurinha ali. Se vocês quiserem deixar o alfinete ali pra segurar, também pode deixar o alfinetezinho pra segurar, tá? Quem não tiver prática assim pra segurar assim, ó. Agora eu vou chegar aqui, ó, onde tem os outros piques desse ladinho, e vou fazer elas viradinhas pra cá. E continuo essa costurinha aqui até o final. Não precisa arrematar, porque essa é a costurinha só pra segurar as preguinhas, ó. Então, eu fiquei com 4 preguinhas, 2 pra cada lado. Já vou vir aqui no forrinho e vou fazer a nossa pence. A nossa pence também tem os piques ali, marcando bem direitinho o tamanho dela. A gente vai fazer essa pence de no máximo 10 centímetros. Então, a gente vai colocar aqui onde dá 10 centímetros, arremata lá, né? Faz o retrocesso e vem fazendo a pence até aqui na marcação. Arremata sempre no começo e no final dela. Ó, fica bem arrematadinha aqui no começo, pra ela não abrir. Aqui, ó. Né? Tira esse fiozinho. E aqui também fica bem arrematado, ó. Faz a pence dos dois lados. Ó, pega bem certinho aqui onde tem a marcação. Ó, dobrei direitinho, igual ao outro lado. Vou começar por aqui, igual ao outro lado, ó. 10 centímetros. Arremata lá no comecinho e vem. Chegou aqui no final, faz o retrocesso. E pronto. Forrinho da frente tá ok. Agora, a gente vai pegar aqui na lateral desse forrinho. Vamos pegar o forrinho da parte das costas, tá? Forrinho da parte das costas. E vamos fechar a lateral desses forrinhos aqui, ó. Ó, parte da frente com a pence e a parte das costas sem. E vamos fazendo uma costura aqui larguinha, porque a gente vai fazer a dobrinha, né? Ó, tô deixando um pouquinho mais que o colocador. Então, vai dar mais ou menos 1,5 centímetro a largura dessa costura aqui, tá? Arremata no final também. Ó, vai ficar assim essa costura, ó. Uma costura larga, tá? Aí, vocês vão vir aqui, corta esses fiapinhos de viscose aqui pra não incomodar vocês, ó. Assim. Ó. E vão fazer uma dobrinha aqui, ó, bem delicadinha e linda aqui. E
e vão vir costurando essa parte, ó. Arremata lá no comecinho também e vão vir fechando ela aqui assim, ó. Ó, tá vendo aqui? Dobra, dobra, bem bonitinho. Estica aqui pra não ficar embolado lá embaixo. Esse ladinho pronto. Agora, vamos pro outro ladinho, ó. Aqui tem a pence, vai dobrar a pence também, ó. Ó, aqui, assim, ó, bem bonito, ó. Dobra, segura e vem com carinho. Remata lá em cima. Quando vai fazer o arremate na doméstica, vocês têm que controlar bem com a mão para ele não sair do lugar. Então, tem que dar uma seguradinha para ele não sair fora. Ó, quando chega na partes grossas, vocês têm que ir devagar. E ajeitar bem aqui a dobrinha de vocês para não ficar fora, ó. Ó lá. Pra ficar assim, bem lindo. Olha só o acabamento aqui dentro. Ó, pro lado de fora fica as duas costurinhas, quase nem aparece. E pro lado de dentro fica esse charme aqui, tá? Olha só, pence. Aqui, pence, o nosso acabamento. E aqui no decote frente, as nossas preguinhas. E aqui é o nosso decote costas. Agora, eu vou fechar o outro lado, igualzinho eu fiz aquele ali. Aqui, ó. Outra lateral do forrinho. Duas laterais prontas do forrinho. Ó, forro todo prontinho. Agora, eu pego aqui na parte de baixo do forro e vou fazer uma barra de acabamento, porque a gente não vai usar over nessa peça, então a gente precisa fazer o acabamento aqui, ó. Então, a gente dobra meio centímetro, mais meio, e faz uma bainhazinha simples aqui nessa parte de baixo, ó. Na parte grossa, a gente vai com mais calma. E faz essa barrinha aqui de fora a fora no nosso forrinho. Encaixei a costura, passa 1,5 centímetro ou 2 e faz o retrocesso. Pra não correr o risco dessa costura abrir, tá? Então, olhem como ficou o acabamento do nosso forro, pro lado de dentro e pro lado de fora a nossa barrinha. Então, a parte do forro tá toda prontinha, tá? Até agora aqui, ó, se vocês quiserem ir lá fazer a prova desse forrinho, que já tá fechadinho a lateral, já tem aqui, né, as preguinhas, podem colocar no corpo para vocês analisar se o entre alças aqui tá bom, se a cava tá boa, se não precisa abrir mais ou fechar mais. Por que agora? Porque se precisar fazer alguma coisa, vocês já vão arrumar aqui no forrinho e já vão lá e arrumam na parte principal, que é a parte do corpo externo, para ver se precisa ajustar, tá? Podem fazer a prova nesse momento aqui. Então, agora a gente reserva o forro e nós vamos fazer a mesma coisa com a parte principal, que é o corpo, tá? Vamos pegar aqui a parte da frente do nosso corpo, aqui na parte de cima, onde a gente tem os nossos piques para as pregas. Então, a gente vai vir aqui, ó, e vamos vir nos piques. Vamos fazer uma costurinha igual a gente fez lá no forrinho, ó. Meu decote e frente também já estão prontas. O que eu faço agora é pegar aqui o meu forrinho, que eu já fiz as preguinhas também, e vou encostar aqui, aí vou conferir se os dois estão do mesmo tamanho, ó. O forro e o corpo, porque eles vão ter que se encaixar aqui, né, ó. Então, vocês vão medir para ver se vocês fizeram as preguinhas do mesmo tamanho, bem direitinho, ó. Tem que fechar aqui, ó, assim, ó. Bem certinho, tá?
Então, aqui fechou certinho, ok. Reserva lá o forro. Vamos fechar a lateral do nosso vestido. Antes de fechar a lateral, nós temos a nossa pence aqui na parte da frente para fazer. A Marília já tava esquecendo, né? Ó, temos aqui o nosso pique da pence, que é igual a que a gente fez lá no forro. Pences prontas também. Agora sim, ó, tenho minhas pences da parte da frente pronta, do corpo. Vou pegar minha parte das costas e vou colocar aqui, ó, e vou fechar as laterais do meu vestido. Da parte do corpo, olha, minha pence, que é a lateral. Então, eu vou vir fazendo aquela costura larguinha até aqui no meu pique da lateral, ó. A gente tem aqui um pique marcando para deixar uma abertura nesse nosso vestido aqui embaixo, né? Então, agora eu vou vir fechando. Aqui, ó. Cheguei bem no pique da minha marcação, eu vou fazer o retrocesso, ó. E saio. Ó, ali o meu pique, cheguei aqui no pique e saí. Agora, eu vou fazer aquele processo de dobrar essa beiradinha aqui, ó, de costura que eu deixei, igual eu fiz lá no forrinho. Ó. Agora, eu abro aqui e vou bem com carinho e delicadeza, fechando isso daqui, ó, dobrando, né, fazendo uma bainha aqui, ó, até lá embaixo. Quando chegar lá na abertura, eu mostro pra vocês, ó. Arremata, dá um retrocesso aqui no comecinho, ó. Retrocesso. E vem. Aqui, quando chega na pence, vocês ajudem a máquina um pouquinho, porque a máquina doméstica não tem a força que a industrial tem, né? Então, quando chegar assim nas partes mais grossinhas, vocês têm que dar uma ajudinha aqui atrás e com mais calma para não entortar a costura, senão fica torta lá do direito. Então, passou aquela parte mais grossa, agora sim eu posso só arrumar e tocar. Ó, agora aqui, ó, tá chegando na abertura da lateral. Chegando aqui na abertura da lateral, vocês vão continuar a dobrinha aqui pra baixo, ó, que já vai ser o acabamento da abertura. Ó, agora continua fazendo a barrinha aqui. Esse lado pronto. Agora, a gente vem aqui e continua fazendo o outro lado. Ah, Marília, não consigo fazer assim, ó, um lado e o outro lado. Começa lá por baixo, se você não conseguir fazer assim, que eu tô fazendo, ó. Agora que as laterais já estão fechadas, para fazer a nossa barra aqui, para ajudar vocês a fazer a barra, tem bastante gente que tem dificuldade aqui, ó, na hora de começar a fazer a barra, fica feio o acabamento aqui no cantinho e tudo mais. O que vocês podem fazer? Peguem um retalhinho, dobradinho assim, ó, mais grosso. Levem até lá na agulha. Então, vocês vão vir aqui com a peça que vocês vão costurar e vão encostar ela ali. E vão começar a costurinha, ó. Já vou arrematar. E vou começar a minha costura da minha barra aqui, ó. E vocês vão ver como ela vai ficar bem bonita lá, pontinha. Ó. Aqui onde tinha o retalhinho, ó. O retalhinho deu sustentação pra mim começar a minha barra, ó. Então, a barra fica bem linda, ó. Porque a doméstica não tem tanta força pra puxar, então, às vezes, ela acaba empurrando um lado pra daí fazer o outro, certo? Então, fica um arremate bem bonito aqui, um cantinho bem quadradinho, ó, na nossa barra, tá? Então, vocês usem esse retalhinho antes pra começar quando é uma parte dobradinha grossa, assim, aqui na máquina.
E vou fazer a barra nessas duas partes aqui do meu vestido, na frente e nas costas, da mesma forma. Aqui, ó, gente, olhem só. Geralmente acontece isso aqui, ó. Porque a máquina empurra a parte de cima e puxa a parte de baixo, ó. Se vocês virem esticando assim, a ponta vai sair fora aqui, ó. Fica feio, tá? O que vocês têm que fazer? Vocês têm que arrumar o tecido, segurar firme, arrumar a pontinha aqui, deixa a ponta bem alinhadinha. E essa partezinha que vai sobrar aqui, vocês vão encaixar ela aqui, pra ela não ficar pra fora aqui na peça, ó. Vocês vão arrumar e vão ir com os dedinhos de vocês assim, ó, embebedando aqui, ó, empurrando um pouquinho, formando umas leves preguinhas aqui, ó, na parte de dentro, tá? Olhem só aqui, ó, estão vendo aqui? Ó, eu estou acomodando a minha sobrinha de tecido ali, ó. Ó lá. Pra não, aqui, ó, pra ela não sair aqui, tá? Porque fica feio saindo ali. Já vou arrematar aqui e vou mostrar pra vocês como é que ficou. Ó. Do lado do direito, um quadradinho perfeitinho. E do lado do avesso, olha ali, não aparece nada, mas eu embebedei essa parte, ó. Quase formou preguinhas, não chegou a formar preguinhas, mas quase, porque eu acomodei a sobrinha de tecido que tinha ali. Porque a máquina, como ela vai empurrando, né, vai sobrar e vai sair pra fora aqui. Não pode, fica feio. Tem que ficar assim, ó, bem certinho, quadradinho, tá? Então, vocês têm que fazer essa jogadinha pra ficar com os cantinhos bem bonitinhos no acabamento de vocês, quando vocês fazem aqui na doméstica, tá? Então, barras prontas. Okay. Vocês vão vir aqui na parte do busto, ó, na parte da frente. Vão pegar as alças. Vou colocar alça com alça aqui, eu já passei o ferro nelas. Vou deixar bem retinho um ladinho. Vão deixar as duas do mesmo tamanho, ó. Que uma tá maior um pouquinho que a outra. Pode cortar os dois ladinhos. Duas alças estão bem certinhas do mesmo tamanho. Então, nós vamos ajustá-la no corpo ainda, tá? Ó. Agora, eu vou vir aqui com uma alcinha. Vou deixar um espaço ali pra passar costura, pra fechar a minha cava, ó. Que ali é a minha cava. E aqui é o meu decote. Então, eu vou vir com a minha alcinha aqui e vou encostar ela aqui, ó. Deixando 1 centímetro ali pra costura da minha cava. E vou prender ela aqui. Não precisa nem arrematar, tá, gente? É só prender. Prendi desse lado. Vou prender desse lado aqui também, ó. Duas alças presas. Agora, eu vou pegar lá o forrinho, meu forro. Pego o lado da frente, que tem as nossas preguinhas, e vou unir aqui. Ó, vou fechar a parte do meu decote frente. Agora, que a minha alça já tá ali dentro, tá? Ó, agora eu fecho. Agora, eu arremato. Venho aqui, ó, vai dar bem certinho, que a gente já fez essa conferência, né, das preguinhas, que elas estão do mesmo tamanho. Agora, eu venho fechando aqui. Faz essa costura aqui bem retinha, ó. Cuida pra não danificar as preguinhas, ó, que nós temos as nossas preguinhas aqui, ó, tão vendo, ó? Tanto no forro quanto na peça. Então, vocês arrumem bem elas. E faz essa costurinha aqui até aqui, ó. Chegou aqui, arremata. E sai. Nessa costura aqui, a gente vai abrir assim, ó. Aqui tá minha alça, ó. Aqui tá o forro e aqui tá meu corpo. Agora, eu vou virar aquela costura ali pro meu forrinho, tá? Aqui no decote frente. Ó, agora eu vou fazer esse pesponto aqui. Cuidando pra não desmanchar as preguinhas do meu decote, ó. Segurando, virando a costura lá de baixo, ó. Essa costura aqui de baixo pro meu avesso.
Ó. E o meu decote frente tá pronto, ó. Ele vai ficar assim, maravilhoso, com essas preguinhas aqui, ó, vestindo maravilhosamente bem. Então, agora eu coloco isso aqui pra dentro. E posso fechar as minhas cavas, porque lá o decote das costas, a gente vai fechar por último, pra poder ajustar as nossas alças no corpo. Então, agora aqui, ó, eu vou dobrar aqui essa costura aqui pro avesso. E vou fechar a minha cava aqui, ó. Cuidando aqui em cima pra não prender minha alça, ó. Minha alça tá aqui, eu tô sentindo a minha alça, ó. A minha alça tá ali, ó. Ó. Então, eu tô sentindo ela aqui. Eu vou começar essa minha costura bem do ladinho da minha alça, ó. E vou vir fechando a minha cava. Aqui, vocês podem dar uma seguradinha no tecido, ó. Costura da lateral com costura da lateral, arremata embaixo do braço e vem até aqui, decote costas. Nessa parte aqui, que é a nossa cava, a gente pode fazer vários piques. Só cuidem para não cortar a costura, né? Ó. De fazer piques aqui, ó. Pra essa costura ficar bem maleável. Ai, Marília, eu tenho medo que essa costura abre. Ela não vai estourar, não vai abrir. Mas se você quiser passar mais uma costurinha em cima dessa, também pode, pra garantir. Mas não tem necessidade, tá? Fechei a minha cava deste lado. Vou fechar deste lado aqui igualzinho, a mesma coisa, cuidando pra não prender a minha alça, né? Vou começar aqui, ó. Ó, bem desse ladinho aqui. E vou fechar essa cava desse ladinho aqui. Então, vamos virar pra ver. Então, vestido quase pronto, gente, ó, lateral, acabamento da barra, tudo ok? Aqui em cima, ó, aqui na frente, a gente já embutiu com a nossa alça lá dentro e fechamos as nossas cavas. E ficou assim, ó, fechadinha a nossa frente, com a costurinha virada pro avesso. E a parte de trás aqui tá aberta ainda, né? Agora, nós vamos virar aqui, ó, o forrinho pra cá. Vamos puxar nossa alça aqui. E ele vai ficar assim. Ó, aqui a nossa frente, esse é o avesso. Ó, frente. Aqui a gente vai passar aqui o nosso forrinho na lateral. Depois a gente vai fazer um arremate aqui bem pequenininho aqui pra ele não ficar virando. Então, aqui a nossa frente, ok? Aqui, pra prender as nossas alças, vocês vão pegar a alça. Aqui as nossas costas tá aberta ainda. Vocês vão pegar a alça aqui, vão colocar aqui. Vão pegar essa alça, vão colocar aqui. Vão vir aqui por dentro, ó. E vão vir aqui com a nossa alcinha aqui, ó. Cuidem pra não colocar ela torcida, né? E vão colocar aqui, tá? Vocês prendam com o alfinete aqui, ela bem certinha primeiro. Aqui. Já passem, coloquem um alfinetezinho aqui também, ó. Assim, só pra deixar fechadinho, ó. Aqui. E vão lá provar aqui. Então, vou ir lá colocar no corpo agora e confere. Ai, Marília, ficou muito grande, vou precisar tirar. Aí, você tira aqui, coloca na medida que você precisa a alça aqui. Alça regulada aqui, ó. Já vi a quantia que eu preciso tirar da alça.
Então, eu vou fazer a costurinha aqui, fechando a parte das costas agora, ó. Sempre arremata, tá? Já faz o arremate. Então, já posso tirar esse excesso de alça ali, ó. Prontinho aqui, não precisa fazer pique nem nada nessa parte. Só virar ela bem direitinho aqui, ó. Ó. Dobra o cantinho e vira. Minha cava aqui pronta. Agora, nós vamos fazer aquele arremate que eu falei pra vocês aqui, ó. Prendendo o forrinho na parte do corpo. Vocês vão vir na parte do direito, vão dobrar bem direitinho aqui, ó, o forro aqui dentro. E aqui o meu direito, ó, arruma a costura bem direitinho. E vocês vão fazer um arrematezinho aqui bem embaixo do braço, ó. Um arremate bem delicadinho, prendendo o forro no corpo. Tá? Só pro forrinho não ficar saindo pra fora. Embora o forro seja da mesma cor, é bom prender aqui, que daí ele não fica saindo aqui, ó, embaixo do braço, vai ficar sempre presinho, tá? E não precisa prender aqui no corpo. É só esse pedacinho aqui, ó, um remate assim de 1,5 cm ou 2, tá? Faz esse arremate dos dois ladinhos, ó, remate dos dois ladinhos feitas. Agora, eu vou pegar aqui, na parte das costas, vou marcar o centro, no lado do avesso, né? Ó. Aqui o avesso. E vou colocar minha etiqueta de marca aqui. Ó. Etiqueta colocadinha, prontinha. Nem vou colocar etiqueta de barra, porque é bem estampado, né? Nem vai aparecer. Então, ó, avesso, ok. Cava arrematada, ok. Costura linda, limpinha, feita só na máquina doméstica. Agora, eu vou passar o nosso vestido e vou mostrar pra vocês no corpo como ele ficou maravilhoso. Aqui, gente, o nosso vestido no corpo, ó. Coloquei com a faixinha aqui amarradinha, ó. Lindo, lindo, lindo de viver. Pega bem certinho aqui em cima da alça do sutiã, ó. Por isso que é importante vocês fazerem a medida do entre alças de vocês. Como que vocês vão fazer essa medida do entre alças? Vocês vão pegar a fitinha aqui, ó, e vão colocar de uma alça do sutiã até na outra e vão tirar essa medida, ó. Eu costumo usar 26, 25, sempre essas duas medidas aqui, ou 25 ou 26, que dá certinho, tá? Então, ó, ele tem margem. Pra quem vai fazer acompanhando o vídeo aqui do canal bem certinho, ele vai vestir até um busto de 108, tá? E um quadril até 118. Maior do que isso, precisa ter uma viscose mais larga, com mais, né, largura. Porque essa minha viscose ali, ela tinha 1,40 m de largura. Então, ó, deixei ele amarradinho aqui, pra ficar assim, ó, com essa voltinha. Olha que lindo, elegante. Ou vocês podem usar ele assim, sem o cintinho, gente. Olhem só que maravilha também, ó. Todo soltinho, só joga por cima, sem estresse nenhum, super confortável. Ele desce retinho, ó, tá? Ele dá só uma leve cinturadinha aqui. Mas se você quiser deixar ele mais justinho nessa parte aqui da cintura, ó, na hora da prova, antes de finalizar as costurinhas aqui, você já pode acinturar. Todo soltinho, assim, retinho mesmo, bem comfy pra quando, né? Eu sentar, não marcar as gordurinhas, ficar assim mais confortável, tá bom? Pode ser com ou sem cintinho, fica a gosto de vocês. Agora, pra quem gostou, já deixa o like, comenta, compartilha, né? Deixa aí um carinho aqui pra Marília. Eu queria mostrar pra vocês a arte que eu fiz lá no Paraná, em Ampere, que eu tava passando férias na casa da minha irmã. E ela tem uma máquina doméstica de costura e ela também quer muito costurar as roupas dela, tá? Aqui do ladinho tem a fotinho do conjunto que eu fiz pra ela, todinho de viscose, gente, a gente fez todinho na máquina doméstica, tá? Os shorts e o kimono, a gente costurou todinho na doméstica, daí eu ajudei ela, né, fui ensinando, fui mostrando como é que eu ia fazendo pra ela conseguir fazer as peças dela lá depois, sem eu, na máquina doméstica, tá? Então, espero que vocês tenham gostado do look dela, eu achei assim que ficou maravilhoso, ela amou, ficou bem confortável e lindo. E também tá a fotinho
da máquina dela, né, que a gente usou. A gente não usou over, nem interlock, nada, somente a máquina doméstica, e ficou assim, ó, um luxo o conjuntinho, tá bom? E também espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje, que eu fiz todinho na minha doméstica, pra vocês verem que quando vocês querem, vocês conseguem fazer uma peça bem acabadinha, com a barra, com os acabamentos bem delicadinhos na máquina doméstica também, tá? Ai, Marília, mas é mais fácil fazer na industrial? É um pouco mais fácil fazer na industrial, porque a industrial ela tem um pouco mais de força, né? E você consegue segurar melhor o tecido, tem mais base para você estabilizar a peça ali, para você tá costurando mais certinho, tá? Mas nada que um treino, que a prática não resolva. Então, bora treinar que vocês conseguem fazer o que vocês quiserem na máquina doméstica também, tá bom? Um beijo no coração e até o próximo vídeo.